Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que tá, Reginaldo? Que legal te ver por aqui. Ô, Renata, tudo bem? Manda um abraço pro Manu. É... Vocês estão ouvindo bem o áudio, tá bom? Depois me confirmem se o áudio tá legal, tá? Pra gente... Ô, meu amigo, Boa noite. como é que Boa tá, noite. Luca? Tudo bem? Tudo certo. Legal, legal. Bom, começar a nossa live hoje, dando prosseguimento na série de lives que a gente está fazendo com cada membro da equipe da Pirin Fisio, né? E está sendo uma série muito bacana, porque cada membro tem uma história dentro da equipe e também dentro da fisioterapia. E eu acredito que a história do Luca, ela bate muito com o tema de hoje, porque é um tema atual, novo, né? Então, o Luca, como um rapaz que acabou de se formar, ingressando no mercado de trabalho, com todas as aspirações, ele se agora se pegou nesse momento, né, de pandemia, de isolamento, e como todo jovem, com uma facilidade de se reinventar, facilidade de se adaptar, né? Então, acho que esse tema vai ser muito bacana para os fisioterapeutas aí que estão com algum tipo de dificuldade de atuar com o atendimento online. Em primeiro lugar, eu quero agradecer você, Luca, por ter aceitado esse convite, viu? Imagina, estamos aí, né? Tentando contribuir de alguma forma, né? Nesse momento difícil, né? Todos nós estamos passando, né? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre esse tema, né? Que a gente foi proposto, né? E vamos ver o que vai rolar aí. É isso aí. O Luca, para quem não sabe, ele é o nosso último integrante aí, o último contratado do nosso time da Pierin, e que hoje que é composto aí por 10 fisioterapeutas. E é muito bacana ter você na equipe da Pierin Físio, que eu sou amigo do seu irmão, do Iago, que faz um excelente trabalho dentro da educação física, da fisiologia do exercício. E então sei da sua índole já, porque fui fisioterapeuta do seu irmão e hoje eu sou colega aí de atuação multidisciplinar. E o Iago está aqui acompanhando. Um grande abraço para o Iago também, para todos da sua família, os quais, né, a sua família, você é do Amapá, né, Lucas? Exatamente. Minha mãe está assistindo ali, acabou de aparecer o link dela, né? Eles estão assistindo lá agora, um pouco de dificuldade com relação à internet só, mas está tudo certo. Acredito que eles devam conseguir acompanhar direitinho. Bacana. Um beijo na sua família e realmente a distância é grande. Eu estive já com o Santos numa Copa do Brasil e realmente foi uma bela viagem mesmo. Então, Luca, vamos falar um pouquinho assim, a gente quando se iniciou essa situação da pandemia, do isolamento social, onde nós na Perinha, a gente no primeiro momento seguramos nos nossos atendimentos para a gente conhecer, entender, compreender o que estava acontecendo no Brasil. Então a gente ficou por volta de 2, 3 semanas sem nenhum tipo de atendimento e realmente porque a nossa atuação dentro de uma academia, dentro de um espaço físico com contato com muitos profissionais e muitos pacientes, a gente segurou isso e cada um ficou na sua casa e a gente diariamente conversava online, fazia reuniões online, buscando alternativas para proporcionar para os nossos pacientes todo tipo de atendimento necessário de forma digital, de forma online, né? Então, foi realmente um período, desde o final de março até hoje, um período onde a gente vem se adaptando a esse processo. Óbvio, a gente já voltou os atendimentos com todos os cuidados necessários, mas uma grande parcela da população, uma grande parcela dos pacientes que são grupos de risco, a questão da idade, algum tipo de patologia de base, eles tentam online, né? E, e a gente tem, e você, ô Luca, é um exemplo para nós nessa questão, como você vem conduzindo bem essa questão do atendimento online, né? Com vários atendimentos diários e atendimentos com feedback muito bacana dos pacientes que vem gostando muito. Então, eu queria saber de você, num primeiro momento, quando você
como iniciou esse processo do isolamento, qual que foi o seu pensamento em relação a sua adaptação, em relação a como você iria suprir as necessidades dos seus pacientes? Bom, vamos lá. Só contar um pouquinho, né? Eu sou recentemente contratado, né? E isso foi, lógico, prazeroso, né? Fico grato pelo convite, por essa contratação, né? E, assim, esse momento atual foi bem complicado no sentido de que toda a base que a gente teve, né, com relação ao atendimento, à atuação da prática fisioterapêutica, foi muito com relação ao toque, ao presencial. Isso tudo interferiu muito com relação ao momento atual. Então, quando a gente recebeu aquela notícia de que a gente não poderia estar tocando no nosso paciente, tendo aquela relação de contato visual, sentir, por exemplo, a textura da própria pele do nosso paciente, que é um amigo nosso, né? Porque ele não é simplesmente um ombro, não é simplesmente um músculo, isso tudo interferiu bastante. E nesse momento, lógico, por mais que seja novo ainda assim eu senti uma grande dificuldade nesse momento, pois todo esse trajeto, mesmo que curto, eu senti muito essa interferência com relação a não poder ter esse contato presencial com esse paciente. E o que eu pensei? Bom, né, o nosso conselho atualmente ele liberou para que a gente conseguisse fazer os atendimentos online, certo? E isso favoreceu com que a gente tivesse pelo menos o acompanhamento de forma um pouco mais distante, mas presencial, vamos dizer assim, né? Online, propriamente dito. E isso tudo favoreceu com que eu tivesse um pouquinho mais de troca, um pouquinho mais de contato com esse meu paciente, né? Alguns deles, inclusive, não gostariam de retomar, que isso a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, que acharam que não era viável o atendimento online, porém, como você mesmo já disse, muitos outros já tiveram um resultado muito adequado e bom para aquilo que a gente espera. Lógico, cada caso é um caso, que também isso a gente vai abordar mais para frente, mas a gente precisa pensar que, embora o atendimento esteja um pouco mais distante, não tenha esse contato presencial, ainda assim a gente consiga atuar de uma maneira bem adequada e favorecer a melhor saúde para esse nosso paciente. Perfeito. Você citou um tema bacana, uma questão do lado humano, do toque, né, da questão presencial. A gente tem na Pierin Fisioterapia um diferencial que realmente é esse nosso atendimento humanizado, o nosso contato com o paciente, o quanto que a gente se envolve com cada caso, porque nós sabemos que, é como você disse, não é um ombro, não é um joelho, o paciente ele vem com toda uma informação, um histórico, todo um passado de traumas, passado também de situações e de anseios que ele tem com aquela recuperação dele. Cada um tem seu objetivo e todos os objetivos para nós são importantes, seja voltar a jogar uma Liga dos Campeões no futebol, ou seja, somente conseguir fazer um prato de comida, um bolo sem ter uma dor no ombro. Então, como, né? Aí vai uma pergunta para você, né? Como é que você conseguiu, como é que você vem conseguindo suprir essa falta desse contato visual, da fala, da conversa, muitas vezes, do lado humano, do calor humano, do abraço que a gente tem com o nosso paciente? Como é que que tipo de estratégias você vem realizando com seus pacientes para que você consiga mantê-los ali sob o seu olhar e também que eles sintam-se realmente abraçados por você nesse momento? Bom, uma das coisas que eu costumo fazer bastante, que é o que a gente já faz habitualmente na nossa prática presencial, como você comentou, né, a parte da humanização. Então, todo esse contato visual, por mais que eu, por exemplo, esteja à distância olhando para um celular, só pelo fato de eu simplesmente olhar para a câmera, realmente aqui, ó, as pessoas conseguem ter mais, eu sentir um pouco mais daquela expressão daquilo que a gente quer passar, diferentemente de se eu olhar, por exemplo, para uma tela onde eu não estou direcionando tanto foco para a pessoa, né? Outra coisa que eu gosto de fazer bastante é sempre estar me comunicando com a pessoa, com aquele paciente. Então, por exemplo, assim, eu tenho desde pacientes que não gostam de falar muito, até pacientes que falam bastante, que isso a gente tem que acabar controlando um pouquinho, senão a gente fica muito mais na conversa e acaba deixando um pouco o tratamento de lado. E isso a gente precisa entender um pouco mais de cada paciente. Lógico, dando aquele espaço para aquele indivíduo, para aquela pessoa, né, da forma mais adequada, que a gente não seja muito invasivo, porque por mais que nós estejamos à distância,
a pessoa está filmando simplesmente uma parte da residência, do apartamento, daquela casa, então a gente, de certa forma, está entrando, por exemplo, no local onde a pessoa mora. E isso, de certa forma, eu tenho que garantir um pouco mais de respeito para eu poder não invadir um pouco mais dessa privacidade desse indivíduo, dessa pessoa. Então, o que eu costumo fazer é justamente tentar abordar de todas as formas possíveis com relação a olhar no olho, olhar para a câmera, tentar manter um contato verbal sempre com aquela pessoa, sempre tentando fazer uma graça, vamos dizer assim, né? Conversando um pouquinho mais de forma mais suave para que a pessoa se sinta um pouco mais relaxada, né? Quando, por exemplo, eu estiver realizando um determinado exercício, pensar muito mais na respiração, pensar na qualidade, por exemplo, do movimento, daquele exercício, isso tudo vai interferir muito mais com relação à adesão e à própria confiança desse paciente com a gente. Perfeito. Criar uma pessoalidade maior nesse contato, né? Esse é o foco. E é engraçado porque muitas vezes nós, com a dinâmica da clínica, com a demanda, graças a Deus, que nós temos, que é grande, e muitas vezes, mesmo presencialmente, eu tenho certeza que a gente, em algum momento, deixa a desejar com algum paciente que, de repente, esperava um contato mais pessoal, mais íntimo, uma conversa para, de repente, para falar de qualquer assunto que seja um assunto, falar sobre o casamento ou sobre uma questão de trabalho profissional. Então, muitas vezes a gente tentar olhar o copo cheio, que a gente tem a oportunidade que nós temos nesse momento, através do atendimento online, de termos ali um momento só para o paciente, né? Uma hora onde nós conseguimos conversar, avaliar, nós sabemos o quanto que uma correta anamnese é importante para muitas vezes a gente ali matar uma charada no tratamento. Então, nós estamos tendo, através do atendimento online agora, uma grande oportunidade que não só fisioterapeutas, mas profissionais da saúde deixaram de lado nos últimos anos, que é a conversa, que é o contato, que é ouvir o paciente, não é verdade? Exatamente. Assim, a gente costuma cair muito, por exemplo, num padrão, numa rotina, como você comentou. Então, o que a gente, por exemplo, nesse contato à distância, online, a gente realmente tem muito mais tempo para ouvir aquela pessoa, aquele paciente, né? A gente já comentou que ele é um indivíduo, ele é uma pessoa, não simplesmente um objeto de estudo, ou um braço, ou uma perna. Então, escutar realmente todos os pontos e tentar direcionar cada vez mais e melhor para aquilo que a gente quer de objetivo. Às vezes ele vai fugir um pouquinho do assunto, fazer uma piada, contar um dia o que ele fez alguma coisa nas férias. Isso tudo é muito relevante, porque você consegue sentir como que está emocionalmente aquela pessoa, né, aquele paciente. Pensando sempre que nós já estamos há mais ou menos uns 3 meses em quarentena. E assim, nas primeiras 3, 4 semanas, aquilo ficava, de certa forma, maçante. Aos poucos, a gente vai retomando algumas atividades do dia a dia, só que não da forma com que a gente vinha fazendo habitualmente. Isso tudo repercute de forma pessoal e emocional em cada indivíduo. Ou seja, eu tentar entender como que todo esse momento, toda essa situação está recaindo sobre aquela pessoa, isso tudo vai interferir no objetivo do nosso tratamento. E dessa forma eu consigo pensar, avaliar, entender como é que ele está, e assim a gente consegue encaminhar para o melhor ponto em comum, tanto para ele quanto para nós. Perfeito. Às vezes as pessoas podem estar nos escutando e falando, poxa, então a partir de agora o atendimento online, ele é um atendimento que ele vai suprir todas as necessidades? Não. É óbvio que não. A fisioterapia ela precisa do contato pessoal, ela necessita da reavaliação constante presencial. Dependendo do caso, é muito importante um trabalho de uma terapia manual, é muito importante o trabalho de você ter um comando ali verbal, presencial. Então, assim, é óbvio que ela não vai suprir todas as necessidades e o atendimento online não vai tomar à frente o lugar, né, do atendimento presencial. Aqui, em nenhum momento a gente quer colocar isso, até porque não é o que a gente não é a nossa premissa de atendimento. Então, o que a gente quer mostrar aqui para as pessoas é que uma nova possibilidade surgiu que antes não era nem discutida e que não fazia nem parte, né, não era nem lei, e teve que abrir uma exceção, aí o conselho, e que eu acredito agora que eles vão adaptar e vão manter isso, porque alguns estudos já comprovam que
o atendimento presencial, todo o protocolo que a gente realiza, mas também uma manutenção, um trabalho de consultoria online, um trabalho de programas de exercícios em casa, um trabalho online, também ajuda muito para a evolução do paciente, né? Uhum, exatamente. O que a gente precisa pensar muito aqui, por exemplo, num atendimento online, determinadas situações, como, por exemplo, uma palpação, um teste específico que está realmente voltado à nossa prática, não simplesmente uma anamnese, por exemplo, isso tudo contribui para, de fato, aquilo que a gente quer como objetivo para evoluir com um possível tratamento, né, para verificar o prognóstico daquela pessoa e assim a gente consegue atuar da melhor maneira possível. Então, por exemplo, assim, a falta, por exemplo, de um contato, desse toque, dessa palpação, por exemplo, desses testes mais específicos, estão diretamente relacionados com a nossa prática habitual. E, por exemplo, quando a gente está nesse momento online, a gente acaba escutando muito mais, que foi o que a gente acabou comentando anteriormente. Então, a gente dá muito mais atenção para todos os detalhes mais específicos que aquele paciente comenta, para a gente realmente direcionar de alguma forma. Diferente do presencial, onde a gente consegue fazer de uma forma um pouco mais abrangente em relação a poder tocar, fazer os testes, lógico, isso contribui, mas ainda assim a gente consegue ter um excelente resultado, mesmo que à distância, por exemplo, verificando apenas a parte funcional e em relação ao que o nosso paciente relata para a gente. Eu acho que a necessidade do atendimento online, que foi uma necessidade criada devido à situação toda, a possibilidade que nós estamos tendo hoje de realizar um trabalho que muitas vezes antes, pela dinâmica do nosso dia a dia, a gente não estava realizando, por exemplo, um trabalho também voltado com a questão de questionários específicos para acompanhamento e monitoramento, ou seja, trabalhos com formulários através de feedbacks. Então, a gente vem fazendo isso e, né, iniciamos esse trabalho com os nossos pacientes para que a gente tenha um retorno, um feedback de como vem sendo a evolução, como é que ele vem cuidando também dos aspectos de vida dele, dia a dia. Ou seja, a gente está começando a se preocupar com pontos, com aspectos que antes a gente acabava ficando no automático com um atendimento diário, presencial. E eu tenho certeza que, a partir do momento que nós estamos agora com essa preocupação mais ampla, né, com uma visão muito maior, muito mais ampla, eu tenho certeza que o nosso paciente ganha com isso e o nosso atendimento ele fica muito mais eficaz. Eu tenho certeza que a gente tem mais tempo de planejar uma sessão, de orientar, de fazer uma consultoria online para que ele faça exercícios em casa. Então, muitas vezes, aquela situação onde pacientes faziam um tratamento até sexta-feira, terminava, tchau, até segunda. Hoje, com a possibilidade do atendimento online, eu acredito que nós estamos muito mais flexíveis com relação à nossa abordagem, com o contato que a gente tem com o paciente através das redes sociais, através do WhatsApp, por aí vai, dos aplicativos. Então, eu acredito que, pelo contrário, o atendimento online agora, que antes poderia ser um receio das pessoas, poxa, a coisa vai ficar fria, talvez não, talvez ela deu mais uma oportunidade de aproximação para os pacientes. E mais, aproximação com pacientes que estão longe de nós, às vezes. Então, eu já venho trabalhando com futebol há muitos anos com atendimentos online sem ser, digamos assim, liberado, né, com meus atletas, através de trabalhos de consultoria online já há muitos anos, mas é uma coisa que realmente, para as pessoas agora, é um leque que se abriu de oportunidades para atender pessoas não só de Santos, pessoas do mundo todo. Então, se os fisioterapeutas se reinventarem, forem mais flexíveis, olharem o copo cheio, eles percebem que hoje o público deles não necessita mais ser um público-alvo do bairro deles, da cidade deles, mas eles podem falar uma linguagem, um conteúdo, podem enviar uma mensagem e essa mensagem chegar para um paciente que esteja precisando desse atendimento que ele pode proporcionar. Então, olha o quanto que de oportunidade surgiu com a questão do atendimento online, né? Exatamente. E isso realmente aconteceu comigo, de fato, porque, por exemplo, eu tenho pacientes que eu atendo da minha cidade, atualmente. Então, eu já conhecia um pouco mais presencialmente, já tive uma história, de certa forma, com aquele paciente, eu tive o convívio presencial e
eles facilitam com que eu tenha contato, eles consigam me explicar, me passar aquilo que realmente está acontecendo, e a gente consegue realmente abordar em cima disso. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo de uma que está com uma lesão de cartilagem, por exemplo, e a gente consegue fazer um tratamento voltado à parte muscular, né, com a cinesioterapia, a parte de liberação miofascial, de mobilidade, e que ela conseguiu ter um resultado muito bom em pouco tempo, o que talvez até presencialmente a gente tivesse um resultado muito semelhante, muito próximo. Então, assim, algo que foi com relação a 6, 7 atendimentos, que foram 2 semanas mais ou menos, ela teve realmente um resultado muito bom. Lógico, a gente tem que ver para cada caso, né, cada quadro, e isso daí vai ser a individualidade de cada um, mas sim, realmente a gente consegue atuar dessa forma. Então, por exemplo, assim como eu tenho pacientes aqui em Santos, eu tenho, por exemplo, lá na minha cidade, lá em Macapá. E isso tudo abre realmente esse leque para a gente conseguir atuar em vários lugares e não somente ficar restrito, por exemplo, à nossa região, por exemplo, à nossa Perfeito. cidade, ao nosso bairro. Eu acho que tudo na vida, quando a gente tem bom senso, né, onde a gente não coloca a questão financeira à frente, quando a gente tem um bom senso, o equilíbrio de ter discernimento, se aquele caso ele tem condições de ser levado através de forma online. E não só isso, eu vou dar um exemplo simples. Essa semana entraram em contato comigo para atender um paciente no hospital, um paciente que ficou 13 dias entubado e tudo mais, mas eu sou, digamos, o fisioterapeuta de confiança da família dessa pessoa, porque já recuperei de diversos membros da família, e naquele momento eu falei, olha, eu não venho me especializando para isso, eu trabalho com ortopedia, com esportes, com atletas de alto desempenho, eu vou buscar o melhor profissional para você. Então, da mesma forma que a gente tem que ter esse discernimento, de saber realmente se colocar em cada caso que realmente a gente esteja trabalhando, na questão do online é a mesma coisa, porque muitas pessoas, e a gente vive num mundo assim onde as pessoas muitas vezes têm uma barreira, elas respondem com situações, com argumentos que não... Ah, então o paciente que eu preciso fazer uma terapia manual, como é que você vai fazer? Ah, impossível trabalhar com online. Calma, nós sabemos disso, mas será que aquela liberação que deveria ser feita por nós presencialmente, será que se ela for feita de forma assistida através de algum tipo de outro mecanismo, será que ele vai conseguir chegar a um efeito mais próximo possível? Porque se ele conseguir chegar o mais próximo possível, associado com o trabalho de mobilidade que você vai ter passado para ele, que você vai fazer ao mesmo tempo com ele, deixar vídeos também para ele, associado com o trabalho da cinesioterapia, com exercícios, como você falou, por exemplo, a cartilagem, com restrição de angulação, principalmente mostrando para o paciente o que não deve ser feito, de que forma pode ser feito, para ele compreender, ter percepção do quadro dele, eu não tenho dúvida, nós sabemos que grande parte das afecções musculoesqueléticas, elas são bem resolvidas com o movimento. E nós podemos passar esse movimento, né, estimular esse movimento com o nosso paciente de forma online. Exatamente. O que a gente precisa pensar muito na verdade, não é em si o próprio paciente, na verdade é como que nós, fisioterapeutas, conseguimos mostrar, explicar e realmente passar aquilo que a gente precisa para aquele indivíduo. Ou seja, por exemplo, se ele vai fazer uma autoliberação com um rolinho, por exemplo, qual a sensação que ele vai ter, ou na hora que ele vai estar fazendo um exercício excêntrico, o que ele vai sentir naquele músculo. Por exemplo, ele vai fazer uma extensão de joelho, vai fazer um agachamento, quais músculos ele vai sentir. Então, isso tudo interfere. Por exemplo, se eu não souber explicar, não souber passar aquilo que ele vai sentir, ou o que ele vai presenciar naquele momento, então fica um pouquinho complicado. Então, a gente tem que fazer com que ele viva aquele momento. Se ele viver aquele momento em relação a entender a qualidade, entender o objetivo, isso tudo vai ser aquilo que vai prevalecer. E ele, com certeza, vai melhorar de alguma forma. Pode ser que não seja 100%, depende de cada caso, claro, mas ainda assim ele vai melhorar de alguma forma, e dessa forma a gente consegue ajudar ele. Não, é incrível o que você falou, porque na verdade é uma dificuldade de grande parte dos profissionais de forma presencial já. Então, grande parte dos profissionais de forma presencial já tem dificuldade de passar, de explicar, de responder qualquer tipo de questionamento, de dúvida com relação ao movimento, à sensação,
a tirar qualquer tipo de mindset do paciente. Então, se o profissional tem dificuldade de forma presencial já, de conseguir fazer o paciente entrar no seu atendimento, de compreender, eu imagino que de forma online essa dificuldade vai ser maior ainda. Então, isso é uma coisa que tem que ser muito mais de dentro para fora, muito mais um desenvolvimento do profissional do que a dificuldade em si. Então, eu tenho certeza que se o profissional ele quebrar paradigmas ali, ele quebrar barreiras em relação a isso, eu tenho certeza que se ele se permitir entrar nesse mundo digital, nesse atendimento online, eu tenho certeza que ele pode proporcionar condições muito bacanas para os seus pacientes e também proporcionar para ele também condições muito bacanas profissionais, porque realmente não vai existir território que ele não possa estar ali atendendo, né? Exatamente. O que a gente precisa ver é justamente como que essa pessoa vai lhe responder. Então, por exemplo, assim, às vezes eu tento uma abordagem um pouco mais engraçada, mas aquele paciente não quer, ou tento talvez uma abordagem que eu não fale tanto, mas na verdade ele quer um pouquinho mais de interação, né? Durante, por exemplo, o exercício, lógico, ele precisa se concentrar, mas também a gente pode conversar fazendo com que ele se concentre, né? Como a gente falou lá no início. Então, pensar na respiração, pensar na qualidade do movimento, isso tudo vai interferir bastante. Então, por exemplo, eu também tenho casos de realmente pacientes que não quiseram continuar, porque eu entendo toda a situação, entendo o momento. Só que eu também tenho outros que continuaram, como, por exemplo, uma que ela simplesmente não conseguia, por exemplo, deambular, né, que seria o caminhar, fazer uma marcha, e atualmente, depois de 2 meses, mais ou menos, de acompanhamento, mesmo que online, ela já consegue, por exemplo, caminhar. Ela me mandou um vídeo, por exemplo, da evolução que ela teve. Simplesmente foi extremamente, como é que a gente pode dizer, em palavras, foi lindo, porque a gente viu realmente ela evoluir. Realmente foi muito gratificante ela poder caminhar e simplesmente dar aquela segurança, todo aquele apoio para todo aquele trabalho que a gente está dando de suporte. Então, assim, a gente vê que realmente a pessoa consegue progredir, isso também contribui bastante para a gente tentar estimular cada vez mais a nossa abordagem e tentar melhorar ainda mais com relação à forma de falar, forma de demonstrar um exercício e tudo mais. Perfeito. O meu intuito dessa live foi justamente trazer para as pessoas uma visão de copo cheio, né? Uma visão de otimismo, uma visão de possibilidades com relação ao atendimento online, né? Fazer as pessoas entenderem, se readaptarem, né? Se reinventarem, na verdade, se adaptarem a um novo momento da fisioterapia e de possibilidades que nós temos de ampliar nosso leque de atuação. Em nenhum momento de fazer as pessoas acharem que o atendimento online ele supre todas as necessidades, a gente sabe disso, principalmente dependendo de cada atuação profissional. Tem profissional que atua mais com a terapia manual, com osteopatia, ou com a acupuntura e tudo mais, mas nós temos grande parte da demanda, para quem trabalha com ortopedia, com esporte, sabe que realmente o movimento, ele é a premissa, realmente, ele é o carro-chefe de um atendimento. Então, não tenho dúvida, e isso já está provado através de vários artigos, né, vários estudos, o quanto que o atendimento online ele pode ajudar, o quanto que também a questão da consultoria, a questão das cartilhas para os pacientes realizarem em casa, o quanto que as orientações podem auxiliar os pacientes, principalmente nesse momento de isolamento, mas também agora, a partir de agora, depois que tudo isso passar, né? Exatamente. Então, assim, tentar realmente entender a pessoa, tentar ser muito comunicativo, né? Entender o momento da situação atual. Então, por exemplo, tentar não invadir o espaço, isso tudo é muito relevante. Pois, por exemplo, teve pacientes que eu realmente ia fazer um acompanhamento, só que eu me sentia um pouco mais invadindo o espaço. Eu dei um passo atrás, respirei, revi a forma com que eu estava falando, por exemplo. Teve outros que foram, não, vamos, me manda treino e tal, manda exercício e tudo mais, vamos fazer, vamos. Isso também estimula cada vez mais. Então, realmente pensar em abrir realmente cada vez mais o nosso leque, né? Isso vai facilitar com que a gente realmente evolua cada vez mais. Então, assim, não ficar restrito, por exemplo, a um momento, né? Usar sempre o momento como uma desculpa e realmente pensar em evoluir sempre, de alguma maneira.
Sem dúvida, realmente, não adianta só a gente se adaptar a essa situação agora, mas depois que tudo passar, nós voltarmos a estaca zero. Eu acho que a gente tem que tirar desse momento algo que possa nos agregar profissionalmente para que a gente dê continuidade a isso. E não só na questão do atendimento online, mas também na questão da consultoria, né, da online, ou seja, através da prescrição de trabalhos para serem realizados de forma sozinho, o paciente realizar na sua casa, depois de toda uma explicação. Nós sabemos que se a gente fizer um bom trabalho de orientação, se nós realizarmos uma sessão online com esse paciente, orientar em relação à execução dos movimentos, explicar cada exercício, esse paciente consegue realizar, com certeza, esses movimentos, se você tiver realmente toda essa condição de explicar bem, de mostrar, de explicar o porquê que você está pedindo isso, explicar cada ponto que você tem do movimento. Olha, o tornozelo ali nessa posição por causa disso, 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 o joelho nessa linha por causa disso, disso, disso. Se você conseguir realmente ter esse algo a mais na sua abordagem, o paciente ele cria uma autonomia, uma independência. Isso vem acontecendo muito com os pacientes que eu atendo. É óbvio que tem pacientes com mais dificuldade, e aí é o que você falou, você vai ter essa percepção, você vai ler o paciente e entender se ele tem condição ou não de ser um paciente online, né? Uhum. Isso tudo reforça muito aquilo que a gente vê com relação à nossa prática, né? O que a gente tem costume de falar ultimamente, né? Que seria aquela famosa prática baseada em evidências. Então, assim, é entender a pessoa, estudar, que isso é o principal, e assim a gente consegue realmente aplicar para cada indivíduo, para cada pessoa. Aí a gente vai identificar na determinada avaliação, na anamnese, sendo online, na conversa, né? Se for presencial, a gente vai agregar um pouco mais com relação aos testes, por exemplo, uma palpação. Isso tudo vai sempre nortear cada vez mais uma melhor conduta, uma melhor qualidade de tratamento, né? Vale lembrar também que sempre é uma pessoa, a gente tem que ser humano. E isso tudo interfere muito com relação àquilo que a gente vai estar realizando com aquela pessoa. Perfeito, Luca. Bom, eu quero te agradecer pela oportunidade de você compartilhar a sua experiência positiva nesse momento relacionado ao isolamento. Você realmente vem se desenvolvendo bem nos atendimentos online, criando todo um sistema de avaliação, de evolução dos seus pacientes, de feedback dos seus pacientes, e isso vem resultando, consequentemente, na evolução de cada um deles, né? E, então, parabéns, Luca. Isso realmente a gente sabe que quanto mais jovem a pessoa, mais fácil de se adaptar a um momento, nós sabemos disso, mas isso mostra também uma personalidade sua de querer sempre trazer um algo a mais e de querer vencer na fisioterapia. Parabéns, hein, Luca? Tá certo. Eu gostaria de agradecer, né, a presença de todos. Eu espero que vocês tenham gostado também com relação ao tema, o que a gente conseguiu abordar. Mas é isso, a gente não pode ficar simplesmente de mãos atadas nesse momento. Então, a gente tentar realmente mudar, pensar em como progredir de alguma forma, isso tudo vai acabar exaltando aquilo que a gente realmente tem, vamos dizer assim, dentro da gente, em relação a melhorar a qualidade, por exemplo, da abordagem, melhorar como um indivíduo em si. Então, a gente consegue repensar? Consegue, mas a gente também consegue mudar. A gente tem uma grande característica do ser humano que ele é muito adaptativo. Lógico, umas pessoas mais, outras menos, mas a gente consegue sempre evoluir de uma certa forma. Isso é tudo muito importante para esse momento que a gente está. Então, por exemplo, assim, eu saí da faculdade, eu comecei os atendimentos, mesmo que recente, de uma forma mais prática e presencial, assim como todos os outros fisioterapeutas. Embora eu seja novo, né, como você comentou, tenha um pouco mais de facilidade com esse momento, mas ainda assim eu tenho as minhas dificuldades, assim como todos têm. E dessa forma a gente precisa parar, pensar, refletir, e assim a gente consegue mudar e melhorar cada vez mais. E eu não tenho dúvida que você vai melhorar cada vez mais, porque você tem humildade e tem desejo de crescer na profissão e na vida. Então, parabéns, te agradeço novamente a tua presença aqui para compartilhar essas experiências e desejo para todos que estão acompanhando aí uma excelente semana e uma ótima noite, viu? Uma boa noite a todos. Obrigado pela contratação. Valeu, meu amigo. Obrigado, boa noite a todos. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.